Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem a todos, que estejamos assim interiorizados nessa Semana Santa. Hoje é terça-feira santa. Eu sou Marli Guilherme, do canal Católico Buscando as Coisas do Alto. Estou aqui mais uma vez humildemente te pedindo, inscreva-se no canal, dê o seu joinha like, escreva seu comentário, compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é bom e passe a mais pessoas. Não é por mim que você estará fazendo isso, mas é para Deus. Quanto mais a gente evangelizar, mais trabalhando para Deus estamos. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica até o final desse vídeo, essa semana é muito importante. Hoje nós vamos falar aqui de duas pessoas, uma que usou da humildade e da força e o outro que usou do orgulho e da fraqueza. Nós estaremos falando de Judas e Pedro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe: então, o que queres fazer, faça-o depressa. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera, pois como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo de que temos necessidade para a festa da Páscoa, ou dá alguma coisa aos pobres. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou, não podes seguir-me agora, mas tu me seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por onde? Senhor, por que não te posso seguir agora? Darei a minha vida por ti, respondeu-lhe Jesus. Darás a minha vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos então diante, não de 2, mas de 3 pessoas aqui. João, que tanto amou Jesus, que inclinava o seu rosto no peito de Jesus. Dedicava-se a Jesus, um amor assim infinito, tanto é que João era o discípulo amado do Senhor, porque era novinho e tinha muito amor no coração. Estamos diante de Judas, naquela época, a ceia, quando o dono da casa que oferecia a ceia colocava o pão no molho e dava para a pessoa, porque aquela pessoa era o convidado de honra, essa ceia era oferecida àquela pessoa. E naquele momento, o Senhor ofereceu essa ceia a Judas. O que o Senhor esperava ali de Judas naquele momento? Que Judas se arrependesse. Quando Jesus fala, vai e faça tudo, o que você tiver que fazer, naquele momento ainda Jesus tinha uma esperança de que Judas fosse lá nos soldados e falasse: eu não vou fazer o que eu ia fazer, não vou contar, vocês podem fazer o que vocês quiserem de mim. Mas não. Judas saiu e traiu Jesus, vendeu Jesus. De novo está aí o dinheiro envolvido no meio de tudo. E Pedro, por sua vez, percebendo todas as coisas, falou: mas
Jesus, o que está acontecendo, né? Pedro ficou na dúvida. Aí Jesus falou, olha, para onde eu vou você não vai poder ir agora, né? E Pedro fala, não, eu vou dar minha vida por ti. Jesus fala então, ai, Pedro, antes que o galo cante, você já me negará 3 vezes. Nós temos tanto um pouco de Judas quanto um pouco de Pedro. E Judas e Pedro estão dentro da nossa igreja e somos nós. Judas ali não compreendeu e não sentiu que Deus podia ter perdoado ele naquele momento. E ele fez o pior, né? Ele foi para o lado errado, ele se suicidou. Quantas vezes nós estamos na igreja, nos confessamos e às vezes não acreditamos no perdão. O nosso orgulho e a nossa soberba nos faz entender que nós somos nós mesmos, que não somos merecedores do perdão do Senhor, não somos merecedores de estar ali, nosso orgulho, que o nosso eu é capaz de fazer tudo, eu não preciso do perdão do Senhor. Às vezes acontece isso dentro de nós. E nós traímos Jesus todos os dias, gente, nós somos pecadores. Aí daquele que fala, não, nunca traí Jesus, traímos. Nós traímos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso orgulho, né, na nossa falta de entrega, nós traímos. Mas como Pedro, o que nós temos que fazer? Sermos humildes, estarmos diante do Senhor. Muita gente me pergunta, Margarida, mas para que confissão? Se Deus me ouve, se Deus sabe do meu arrependimento, eu posso falar direto com Ele. Aí entra a soberba, aí entra o orgulho. Nós precisamos do sacerdote, persona Christi. Pedro não foi o primeiro Papa. E o que ele diz? Que ligares ao céu será ligado, que não ligar será desligado. Isso é através do sacerdote. Então por que nós temos esse orgulho? Nós temos que ter a humildade de ir até a igreja, consultar o sacerdote, nos confessarmos, recebermos o perdão. Não podemos esquecer que o sacerdote é persona Christi. E ele pode nos perdoar. E aí, como Judas, né, não recebeu essa humildade no coração, Pedro recebeu. Porque quando Pedro negou o Cristo, que ele lembrou do que ele tinha dito e do que Jesus havia dito para ele, na hora ele se arrependeu. Na hora ele chorou. Na hora ele lembrou do que Jesus havia dito para ele. E na hora ele cai de joelho e pede perdão. E Jesus então cumpre aquilo que havia prometido. Tu és Pedro. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Como? Através da humildade. Humildade. Que essa quaresma nós possamos exercer a humildade. Como Pedro exerceu. E olha que Pedro era bravo, hein? Pedro era boca dura. Mas ele se converteu. E recebeu o perdão. Então que nós possamos, né? Nessa quaresma refletirmos. Quando estamos sendo Judas? Quando estamos sendo João? E quando somos Pedro? Amém? Que nós estejamos sempre na presença do Senhor. Que nós estivemos reunidos nessa palavra e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.